lá. Diz assim a palavra, as Sagradas Escrituras: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Palavra da salvação. Aqui Jesus está falando da cruz, né? Quando ele for levantado, ele atrairia. Mas o Padre Antônio Castellamare, no livro dele, A Alma Eucarística, ele vai falar também que o chamado a ser uma alma eucarística é uma atração, é uma escolha de Deus. De repente a pessoa ela começa a se aproximar da Eucaristia. E assim como o sacerdote ele levanta a hóstia, né? Quando eu for levantado, eu atrairei os olhares para mim. A pessoa começa a sentir uma necessidade, através de uma pregação, através de uma adoração, algo que mexe com ela, que desperta ela para Jesus sacramentado, para a presença de Jesus. E ela é atraída, não é que ela não quer, não é que ela faz uma violência, é uma atração. Ela não consegue mais ficar sem comungar. Essa pessoa não consegue mais ficar sem estar na presença de Jesus. É uma violência, assim como o imã que vai atraindo o ferro. Jesus sacramentado, ele começa a atrair. E o desejo do nosso coração para esse retiro é que se levante muitas almas eucarísticas, para que assim como na minha vida o Padre Roberto fez esse processo Litieri de despertar o meu coração para Jesus sacramentado. E aí não era mais um fardo ir na missa, não era mais um peso, era um anseio, uma necessidade de ir, às vezes, debaixo de chuva, ir naquele frio a pé, sem moto. Era uma necessidade de se encontrar com Ele. E se encontrar muito mais do que um grupo de oração, muito mais do que um movimento. Quando a gente entende, quando cai a cegueira dos nossos olhos em relação a Jesus sacramentado, há uma força que nos leva até Ele. E o mundo não entende isso. E as pessoas não vão entender isso. E muitas vezes nós somos colocados à prova. Eu lembro que quando recém-casado, e nós no namoro já tinha essa graça de missa diária. E aí tínhamos esse objetivo, né, do matrimônio, de também continuar aquilo. E no primeiro dia assim que nós voltamos para Cornélio, a gente deu uma passeada e tal. Fomos para Londrina. Tá bom, né? Passeada lá, né? E aí, a minha sogra chegou na hora da missa, da gente ir para a missa. Eu falei, cara. E Dom Bosco vai dizer, né, que muitas almas estão condenadas por causa do respeito humano. O que é o respeito humano? O medo de desagradar alguém, de falar uma verdade e perder a pessoa. Eu falei, pô, se eu toco ela, eu sou. O que eu tenho opção? Convidar ela, mas nós estamos indo. Mas há uma luta no teu coração de desagradar, porque a gente quer ser amado por todo mundo. A gente não quer ser, né? E às vezes custa isso. Santa Teresa d'Ávila fala, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. É justo que muito custe aquilo que muito vale. E Deus vai permitindo isso, que muitas vezes a gente tenha que ter esse enfrentamento humano desagradável. Por que parou de ter conversão dentro dos encontros, principalmente eu vejo muito na renovação isso, por causa do respeito humano. Então se tem um homossexual ali, se tem uma lésbica, se tem alguém de segunda união, se tem alguém errado ali, eu não posso falar. Só que quem está na escuridão precisa ver uma luz. E se eu não tenho a coragem de mostrar, de anunciar, de falar a verdade, nunca essa pessoa vai sair. Esses dias me questionaram, mas as pregações na comunidade são muito duras. Se vocês continuarem nessa linhagem, as pessoas vêm aqui, vocês ficam batendo demais no protestantismo, vocês ficam falando de coisas muito duras, às vezes assusta as pessoas. Aí eu perguntei, mas se a pessoa não escutar isso daqui na comunidade, onde que ela vai escutar? Ela vai escutar na missa, o padre falando essas coisas? Ela vai escutar no grupo de oração? Não vai escutar. Esse profetismo, um dia eu ouvi do Anderson Luiz ele falando isso, que o Padre Roberto tinha coragem de ir na Canção Nova denunciar a maçonaria porque ele era um adorador. O adorador sustenta o profetismo. É o adorador a presença de Jesus sacramentado que vai tirando de nós o respeito humano, que vai dando a coragem do homem quando ele fala em nome de Deus, ele invadir uma profundeza que muitos não conseguem porque se prendem
no cargo, que se prendem na porta que não vai ser aberta, para voltar a pregar naquele lugar, se prendem naquilo que é natural, e aí o que acontece? Para de ter conversão, porque também existe níveis de conversão. Às vezes o cara para de beber, de usar droga, mas ele continua no pecado, ele continua em pecados graves, que vão condenar ele, fechamentos, usos de coisas ilícitas, abusando da esposa, tendo relação que não é permitido, sexo oral, sexo anal, a sexualidade tudo desregrada. Falar de sexualidade é um negócio complicado, porque às vezes a pessoa está com anos de caminhada e ainda está fazendo coisas que ferem o coração de Deus. Mas tocar nessas coisas você perde. O Lucianinho falava para mim esses dias lá em casa: é chato ser chato. É chato ser chato. A Maria de Ágreda, uma mística, ela diz que quando Jesus ia pregar, às vezes as pessoas queriam atacar pedra nele e bater nele, cara. Tamanha era a dureza da pregação dele. Quando eu ouvi isso, eu falei: às vezes eu quero ser amado pelas pessoas. E Jesus, quando ele pregava, as pessoas muitas ficavam furiosas e queriam apedrejá-lo. Agora, se o mestre, se o Senhor dos senhores, o belíssimo esposo, ele passou por isso, quem somos nós para não passar, irmão? Nós ficamos presos. Um dia nós arrumamos uma confusão danada no grupo de oração, porque iam trazer uma mulher para anunciar a palavra, e nós fomos, na época nem lembro se era Orkut, o que era, e aí cheio de foto, a mulher com bebida em festa. Eu falei: cara, não convém. E aí nós éramos do Ministério de Cura e Libertação, a gente tá tirando a bebida, aí você vai trazer alguém que tá com o rabo preso com isso aqui, e deu uma bafafá. Só que só tem coragem de adentrar no profetismo quem está perto de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: com que objetivo você tem se aproximado do Senhor? Porque Madalena sentou para ouvir, Tomé quis se enfrentar no seu medo, a hemorroísa queria a cura. Com que objetivo você tem se aproximado do Senhor? A alma eucarística, e eu vou mostrar o que ela vai viver. Pega comigo Gênesis 27. Às vezes o nosso objetivo é esse daqui, ó. Gênesis 27. É uma passagem conhecida para aqueles que leem a Bíblia. A bênção de Isaac. A bênção de Jacó sobre Isaac, versículo 30. Depois que Isaac é abençoado, olha o que ele faz. Apenas Isaac acabara de abençoar Jacó, e este saíra de junto do seu pai. Às vezes nós se aproximamos de Jesus, somos abençoados e saímos. Olha o que acontece com Pedro, Mateus 26, 58. Gênesis 27, 30. Apenas foi abençoado e saiu da presença. Mateus 26, 58. Pedro seguia-o. De que forma? De que forma? Às vezes nós estamos seguindo ele. Nós estamos no caminho. Estamos na comunidade, estamos no grupo de oração. Mas de que forma? De longe, cara. Agora,
existem aqueles que são assim, ó. Cântico dos Cânticos 3:14. 3:1, desculpa, vamos lá. E é isso que eu quero despertar no teu e no meu coração. Cântico dos Cânticos 3, versos 1. (828) na Ave Maria. Durante a noite no meu leito busquei o meu amado, procurei-o sem encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas, as praças, em busca daquele que meu coração ama. Procurei-o sem encontrá-lo. Os guardas encontraram-me quando faziam-me a sua ronda na cidade. Vistes acaso aquele o que meu coração ama? Mal passara por eles, encontrei aquele que meu coração ama. Segurei-o e não o largarei, antes que tenha introduzido na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. Aqui é a Eucaristia, aqui é a alma que busca, que busca, que busca e encontra. O objetivo que nós temos que ir ao encontro de Cristo é para possuí-lo. Não é para estar aos pés dele, não é somente para ouvir, tudo isso é bom. Não é também somente para adorar, mas é para encontrar e possuir ele. E ter ele comigo. Aonde eu for, os santos faziam comunhões espirituais durante o dia, porque eles queriam possuir Deus. Possuir, viver isso que o Salmo 72 fala, ó. Para trás aí. Eu falei que ia usar pouco a Bíblia, mas não tem como, cara. Tá na veia. Salmo 72. (713). Versículo 25. Olha o que ele vai dizer. Afora vós, o que há para mim no céu? Em outras palavras, se o Senhor não está no céu, o que tem para mim lá? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Afora vós no céu, se Deus não está lá, nem no céu eu quero ir. Por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus falou: Jesus, eu queria ir para o inferno só para ter uma pessoa para te amar lá. E no Tratado da Vontade, Santo Afonso fala isso também. O desejo de possuir Deus, de possuí-lo mais do que tudo. Só que para nós ainda seguir Deus é uma opção, não é uma ordem. Viver a vontade para Deus ainda para nós é uma opção. Agora, quando não for mais uma opção, for uma ordem na tua vida, a vontade dele, for uma ordem buscar ele, for uma ordem rezar o rosário, for uma ordem pagar um preço, a coisa vai mudar. Porque é quando há a opção: será que eu vou, será que eu não vou, será que eu quero, será que eu não quero? Nós estávamos num conflito, eu e minha esposa, danado, nessa questão dos filhos. Porque é uma luta. Você olha para as crianças, meu Deus, já acorda que nem cão e gato se pegando. As pessoas falam: nossa, eles são comportados, Gui, eles brigam. Eu falo: não, eles só não brigam das 9 à meia-noite, às 6 horas da manhã, que é a hora que eles estão dormindo. Porque durante o dia, filho, eles falam: nossa, não estou conseguindo. Você entra em conflito. Só que São José Maria Escrivá, ele vai falar assim, ó, que quando Deus está dando um filho para uma família, ele está dizendo para aquele casal: eu confio em vocês. Quando Deus está dando um filho para uma pessoa, ele está dizendo mais uma vez: eu acredito em vocês. E eu falei: eu tenho que mudar isso no meu coração. Por quê? Porque isso para mim não é opção, isso é ordem de Deus. É ordem fazer a vontade dele. Nós temos que sair dessa condição de opção e agora levar a sério o mandamento de Deus, o ensino de Deus, como uma ordem na nossa vida.
São Francisco de Sales é um homem muito contemplativo. Eu li agora o livro do Tratado do Amor. O irmão Trovão falou que quando ele foi ler esse livro, ele subiu na montanha e ficou 3 meses. É um dos livros mais profundos que eu já li na minha vida. E ele fala assim, que quando Nossa Senhora chega diante da cruz, as pessoas perguntam: o que está fazendo aqui nesse vale de morte, de tristeza, aonde não há alegria, mãe da vida? Aí ela responde assim: não são alegrias que eu procuro, é Ele, é a presença dEle. Um dia, quando São Tomás tinha acabado de escrever, estava no auge, Deus aparece para ele e fala: escrevestes muito bem de mim, Tomás, o que queres? Tomás responde: nada mais do que o Senhor mesmo. Só que teve um santo que foi além de São Tomás de Aquino, Santo São João da Cruz. Deus aparece para ele e fala para ele: João, pedes qualquer coisa. Ele fala: uma coisa eu só quero, sofrer e padecer por ti. Sofrer e padecer por ti. Esses homens ansiaram Deus mais do que tudo na vida deles. E aí eu volto àquilo que eu falei ontem, que eu ouvi um dia, eu não sei de onde o cara tirou isso, que nesses tempos ou nós seremos grandes místicos, ou nós seremos grandes pagões. Ou nós vamos tocar nessas coisas e não só tocar e olhar e ficar vendo, mas começar. Muito tempo na minha vida eu adiei algumas coisas no mundo espiritual por medo de ficar muito magro, por medo de perder a saúde. E nesse final de ano Deus me deu uma graça de parar com isso, cara. Porque no Preparação para a Morte, Santo Afonso fala assim: existe algo que tem na terra, que quem está no céu e quem está no inferno, se pudesse ter uma inveja, teria. Aí ele fala o quê? O tempo. Quem está no céu queria voltar para sofrer mais, e quem está no inferno queria ter o tempo de se converter. Então o tempo de buscar e o tempo de encontrar, talvez para você esse retiro, meu irmão, é uma chave decisiva. E você vai ter que se humilhar, porque tem o pai que espera o filho pródigo voltar, e tem o pastor que vai atrás da ovelha. Talvez você está nesse período que o pai está te esperando, e aí o filho tem que se humilhar, e ele não volta como filho, ele volta como servo, e o pai acolhe ele como filho. O que é isso? Humildade, pobreza de coração, aquebrantamento de coração. Voltou de cabeça abaixo. O que passou na cabeça daquele menino na hora que estava voltando? Mas ele tomou uma decisão de voltar a rezar, de voltar a desejar algo mais. Algo mais. Nós paramos de sonhar, nós mesmos não acreditamos que as pessoas vão se converter no nosso grupo de oração, na nossa comunidade. Por isso que você não convida as pessoas para ir mais lá. Nós não acreditamos. Nós não acreditamos mais nas nossas orações. Nós não acreditamos mais nas nossas pregações que pode mudar de vida. Nós não acreditamos. Se nós não acreditamos, se você... Agora, existe uma insegurança, existe também uma falta de conteúdo. É isso que eu quero dizer. Então, eu preciso começar a buscar esse conteúdo, seja ele espiritual, seja ele intelectual, seja ele qual for. Eu preciso, porque Deus está ali. No Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, existe algo ali que eu quero desmiuçar com vocês. No versículo 9. No versículo 8, desculpa. 832, na Ave Maria. As 60 rainhas, 80 concubinas e inumeráveis jovens. Ó, perceba que começa de 60, vai aumentando. Ó, 60 rainhas, 80 concubinas e inumeráveis jovens mulheres. Versículo 9. Cântico dos Cânticos 6, versículo 9. Uma, porém, é a minha pomba, uma só a minha perfeita,
Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que deu à luz. O que é isso? Essas 4 condições são 4 tipos de amores. As 60 estão mais perto do que as 80. Você vai se afastando, ó. E as inumeráveis, e a predileta. Santo Afonso no Prático, ele fala um negócio: Deus poderia dar um mandamento que não conseguiria ser vivido. Quando vai falar do primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, será que alguém conseguiu amar Deus sobre todas as coisas? Santo Agostinho fala que se Deus aparecesse para um santo e perguntasse: estais sem pecado? Todos eles bateriam no peito e falaria: não, eu tenho pecado, a não ser a Virgem Maria. Então essa única aqui é ela. Essas 60 aqui são os santos que amaram a Deus, que buscaram Ele com intensidade, que desejaram Ele. E as 80 vai caindo, vai afunilando. São Tomás fala que o fato de desejar amar a Deus, você já está amando Ele. Eu quero devolver ao teu coração hoje a radicalidade que foi tirada por tanta coisa de buscar a Deus, de se preocupar. Se preocupar com o corpo, se preocupar com a saúde, se preocupar com um monte de coisa e esquecer do essencial. O padre Paulo Ricardo fala assim: opa, se já existe o juízo particular, onde vai ficar definido o céu e o inferno, por que precisa do juízo final? Se ali já está definido para onde você vai, o que Deus vai fazer no juízo final? Sabe que uma das coisas que Deus vai fazer no juízo final, que Ele precisa, são 4 coisas que Ele traz, mas uma das coisas é o seguinte: existe vezes, Alessio, que você saiu da tua casa para pregar com o coração arrebentado, com o teu filho dando trabalho, mas você não viu o fruto da tua pregação. Você não viu uma mãe que ouviu o teu testemunho e voltou a lutar pelo filho dela. No juízo final, Deus vai mostrar a consequência histórica da tua entrega, para aqueles que foram bons, mas também para aqueles que foram ruins. Por exemplo, Hitler morreu, mas o estrago que ficou daquilo que ele deixou. E tantos filósofos e tantos outros homens. Cada vez que você sai com o coração arrebentado para servir Deus, cada vez que você se reconstrói de novo, mesmo sem entender, cara, para permanecer, para buscar, para possuir esse Deus, para não desistir dele, existe um mérito nisso. E Deus vai mostrar consequências, porque quanto mais pisado nós somos, assim como Jesus no Horto das Oliveiras, que ele é pisado. Horto, esse lugar, o Getsêmani, era o lugar onde era formado o azeite, era o lugar da prensa da azeitona. E Jesus vai ali. Você sabe por que Jesus prostra a cara dele no chão? Quando Lucas 22 fala que o anjo veio consolar, parece que o anjo veio dar um afago em Jesus. Não, o anjo veio mostrar para ele como que os homens iam responder à entrega dele. E Jesus abaixa a cabeça, Jesus fica prostrado, porque ele não consegue nem ver a forma que eu ia trair. O Guilherme tendo relação sexual com mulher perto de paróquia, o Guilherme fazendo vergonha, o Guilherme dando bafafá, humilhando ele, comungando ele, depois indo para boteco, indo para festa. Ele se prostra ali, ele se esconde. Quando Jesus fala: afasta de mim este cálice amargo. Sabe por que é amargo o cálice para Jesus? Porque Jesus não queria que ninguém fosse condenado. Com essa paixão, com esse aniquilamento dele, o cálice se torna amargo pelos que vão ser condenados, porque ele queria que todos se salvassem. Esse é o cálice amargo que ele tem que beber. Quando colocam, querem dar para ele vinagre lá, e ele não toma, porque a dor dele é pura. Ele quer viver a dor pura, o sacrifício puro. Só que existe um ataque também, eu percebo muito isso nos escrupulosos. A pessoa deixa de comungar por qualquer coisa. A única coisa que pode te impedir de comungar é o pecado mortal, irmão. Se você não está em pecado mortal, ali está a tua fortaleza, ali está a tua força. Mas as pessoas deixam de comungar por qualquer coisinha, por qualquer frescura. Não, ali está o teu remédio, ali está quem vai te colocar de pé.
Ali está aquele que vai, seja revestido da força do alto, comungue ele. Se aproxime ali com desejo, com anseio. As pessoas têm uma dúvida, né? Quando eu chego atrasado na missa, eu posso comungar? Tem um horário para isso ou para não? Só no domingo que você não pode atrasar. No dia de semana, se você chegar atrasado, você pode comungar. Na verdade, nós como católicos, nós temos o direito de chegar na missa, segundo o Código de Direito Canônico, de chegar na igreja e pedir a comunhão. Sabe, sem participar de nada, de comungar. Mas não consegue isso, né? Não temos esse luxo ainda, mas... Não deixe, porque o teu amor, o teu anseio de se aproximar e de recebê-lo, por isso que o dos Cânticos vai falar disso do beijo na boca, por isso que os santos tinham isso de comungar na boca, de não colocar a mão, de não tocar o sagrado, o santo, o dele, receber ele nos lábios e se prostrar para comungar ele. Às vezes você não vai sentir mais. Eu vejo muitas pessoas hoje que não conseguem mais orar em línguas. Fechou, travou esse dom. Só que essas mesmas pessoas são pessoas que batem no sentimentalismo. Então, você sente alguma coisa quando você reza em línguas? Eu também não sinto mais nada. Mas eu vejo os frutos que Deus fez lá atrás através dessa oração na minha vida, e os frutos de tantas pessoas que tiveram encontro com Deus através dessa oração. Por isso que eu não paro. Por isso que nós não podemos parar. Não podemos deixar com que o sentimentalismo, com que essa questão do sentir. E também eu vou para a comunhão, para a Eucaristia. Não é sentimento. Não é sentimento, é certeza. Pega comigo Romanos, eu quero te mostrar um negócio. Os que me conhecem da cidade até sabem que palavra que é. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 22. Tens uma convicção, guarda para ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo no ato a que se decide, mas aquele que come apesar de suas dúvidas, condena-se por não se guiar pela convicção. Tudo que não procede da convicção é pecado. A Eucaristia para mim e para você tem que ser uma convicção. O caminho de Deus, a oração, aquilo que nós experimentamos, não pode ser mais uma opção. Eu tenho convicção que é Jesus que está ali. Convicção. Tudo que foge da convicção é o que diz a palavra aí? Tudo que não procede da convicção é... Olha o que Santa Teresa d'Ávila vai dizer. Ela apareceu depois da morte a duas religiosas e revelou que Deus ama incomparavelmente mais uma alma que se lhe entrega totalmente do que milhares de almas tíbias e imperfeitas. Dessas almas generosas e nem eu entendi o que eu escrevi aqui. Deus ama incomparavelmente mais uma alma que se entrega totalmente do que mil tíbias. O que é uma alma que se entrega inteiramente? É uma alma convicta. Uma alma convicta. Convicção que é Jesus que está ali. Antes eu ficava muito baseado nas adorações, nos encontros. Se foi bom pelo barulho, se foi bom, nós conversávamos isso, né, Alan, ontem, sobre se teve choro, se teve manifestação, se teve alguma coisa. Hoje eu já perdi isso, porque eu não tenho termômetro, cara. Às vezes você vai num lugar, a pessoa não tem manifestação sensível nenhum, não chora, não grita, não reza, mas ela tá ali, ruminando aquilo, ela tá tomando a decisão dela, ela tá dando passos, ela tá, nossa, o que eu vou ter que fazer? Vai tá ajeitando ali para ela mudar uma vida, para ela tomar uma decisão. Então, não se apegue a manifestações sensíveis, tanto de homens quanto extraordinárias,
Quantas pessoas que viram paralíticos levantar, quantos milagres, quantas coisas e ficaram. Isso, cara, é muito pessoal. O que nós temos que manter sempre no nosso coração é a humildade. A humildade, eu preciso, eu sou necessitado de Deus. Eu vou para aquele retiro. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, quando ela ouvia uma homilia que não estava agradável a ela pedia força para Deus, porque ela queria escutar, prestar atenção, mesmo que aquilo não fosse agradável, mesmo que aquilo não estava prendendo a atenção dela. O que é isso? Humildade. Porque pode ter alguma coisinha daquela pregação, talvez eu não goste da forma que o pregador fala, talvez, sei lá, eu sou assim, eu sou assado, aquilo, mas essa luta de querer tirar algo para minha vida, cavucar uma palavra, cavucar uma seta para mim. Eu percebi rezando para essa pregação que Deus falava no meu coração, essa experiência que eu tive. Hoje nós paramos, irmãos, de fazer algo mais por Deus. Quantos usavam silício, dormiam no chão, jejuavam e por tanta falação pararam com isso. Pararam. Foram parando, coisas, talvez, sei lá, qual que é a loucura que você fazia para Deus, qual que era a entrega que você tinha. Mas eu quero pedir para você, irmão, Deus quer que você retorne. Se você era um homem penitente, se você está encontrando hoje um chamado a algo mais, comece a entrar nessa via penitente, porque São Francisco de Sales fala, a fé, a esperança e a penitência nos levam a amar Deus. Porque as 3 colunas é essa, né? Fé, esperança e caridade. Ele vai falar a fé, a esperança e a penitência vai nos levar à rainha das virtudes, que é a caridade. Mas quantos de nós foi tirado a penitência? E às vezes penitências que não precisa ser uma coisa dessa, talvez muito de machucar o corpo, de se autoflagelar, apesar de que essa foi a via que os santos se tornaram santos. As pessoas amam o Papa João Paulo II. Mas não fala que com 80, 90 anos era encontrado lá um objeto de penitência para ele se flagelar. Essa foi a via dos santos, não tem outra, cara. Todos eles maceraram o seu corpo. Todos eles, desde as crianças. Aonde Nossa Senhora tem que chegar para os pastorinhos e falar, opa, não precisa dormir com corda amarrada não, meu. Né? Coisas que dói, coisas que custam. Mas quando a pessoa usa muito isso, né? Quando é um chamado de uma pregação, ou ela ouve esse negócio, não, isso é fanatismo, isso é loucura. Deus quer o amor, Deus quer a misericórdia mais do que o sacrifício. Só que entenda bem, irmão, viver a misericórdia é mais sacrificante do que viver o sacrifício. Viver a misericórdia é você Jesus vai explicar a misericórdia falando assim, ó, se o teu irmão te pede a túnica, dá a capa. Se ele pede para andar 1000, anda 2000. Se ele te fere de um lado, você dá o outro. O que quer dizer isso em outras palavras? A disposição interior de dar mais do que aquela pessoa merece. Quanto mais aquela pessoa puxou o tapete, quanto mais aquela pessoa falar mal de você, mais você tem que amar ela. O que é mais fácil, irmão? Você entrar nessa via penitente do teu corpo ou você fazer isso? É muito mais fácil. É muito mais difícil viver essa misericórdia que ele pede. Só que a gente leva para um outro lado, para uma outra leitura. São Leonardo de Porto Maurício, no clássico dele, O Pequeno Número dos que se Salvam, onde ele vai relatando de 60 mil que morreu. Porque quando você morrer, vai muita gente morrer ao mesmo tempo que você. E aí ele fala, quando São Bernardo morreu 30 mil junto com ele. Aí subiu ele para o juízo e mais um. E mais os 30 e poucos mil foi salvo, ele e mais um outro diácono. 2 foram salvos, o resto foi tudo condenado. Ele vai falando, e ele vai provar na tradição, na Bíblia, que são pequeno o número dos que se salvam. Pequeníssimo. Ele fala assim, são muitos os chamados e poucos escolhidos. Ele vai falar assim, são muitos os chamados a pertencer a essa igreja, e pouco dentro dessa igreja que são salvos. Porque com o sacramento de confissão, de eucaristia, tudo que nós temos, ainda com tudo isso ser condenado. E ele vai falar, com tudo isso, ainda são poucos os que se salvam. Aí ele está pregando e fala assim, ó, tem uma multidão aqui, se tiver uns 2 que vão se salvar aqui, é muito. E aí eu transmito isso para nós agora.
Se você morrer agora, se eu morrer agora, irmão, será que... E aí fala, mas eu vou para o purgatório, Gui. São Tomás vai falar que o fogo do purgatório é como uma frescaragem comparado com o da terra. Santo Agostinho fala assim, o fogo do purgatório, ele é o mesmo do fogo do inferno, só que o fogo do inferno não tem luz, e o fogo do purgatório tem luz. São Tomás ele vai falar isso, lembrei o que ele vai falar. A paixão de Cristo, o que Jesus sofreu na paixão de Cristo, é nada em comparação ao purgatório. Fica desejando o purgatório, irmão. Fica desejando o purgatório. Fica com medo de se entregar para Deus. Olha o que o padre Nirenberg vai falar. É do parecer que Deus chama alguns para que se salvem somente como santos. Quando Deus chama alguém a ser uma alma eucarística, essa pessoa só vai ser salva se ela viver de acordo com o chamado dela. Por isso que Jesus fala, quanto muito é dado, mais será. Olha que ele vai falar, é do parecer que Deus chama alguns para que se salvem. Salvação aqui, eu não estou falando de santidade. Somente como santos. De modo que se não envidam todos os esforços para atingir grau heróico de santidade e se dão por contentes simplesmente com salvarem-se, nem salvar-se-ão conseguirão. A pessoa fala, não, vou continuar, não vou entrar tanto nessa pegada aí, porque eu só quero ser salvo. Eu não quero ser santo. Não quer não, isso daí é para os caras da comunidade, isso daí é para os caras que estão à frente, isso daí é para viver esse negócio aí, não é para nós não, cara. Vocês são... Leva a vida desse jeito, filho, que nem salvo, nem o céu nós vamos ganhar. Você acha que Jesus estava brincando quando ele veio aqui para a terra? Se você como homem hoje fosse reduzido ao estado de um verme, seria triste isso, né? Esses contos de fada que faz isso, né? O cara era rei, aí vira um sapo. Agora, Santo Afonso faz isso para a gente entender um pouco o que é o aniquilamento de Jesus. Se você agora fosse reduzido ao estado de um verme, seria humilhante, não seria? Uma minhoquinha, um negocinho. Agora Deus se reduz à humanidade, é muito mais humilhante. Deus, tenta entender isso, compreender esse mistério. Você acha que Deus está brincando? Quando chegar uma jovem lá que morre, Jesus vai olhar para Santa Maria Gorete, que ganhou o céu, e vai olhar para aquela jovem. Será que dá para entrar olhando para Maria Gorete, que levou 14 facadas para não perder a virgindade? Quando o pai for lá, Deus vai olhar para o pai da Santa Teresinha. Rapaz. Cara, eu tô falando isso, mas eu tremo em falar essas coisas, cara. Os santos entravam em pavor na hora da morte, por medo de ser condenado. São Luís Montfort, quando está no seu leito de morte, ele fala, graças a Deus, vou parar de ofender a Jesus. Vou morrer, vou parar de ofender a Deus. O amor deles, cara. O amor deles por Deus. Agora nós, graças a Deus, vou me encontrar. Olha o orgulho, já vou me encontrar com Deus. Me leva logo, Jesus, eu quero subir. São Luís Montfort, quando você tocasse nele aqui, no ombro dele, você olhava para a tua mão, estava cheio de sangue. São Vicente de Paula, com 80 anos, isso para mim é toda hora que eu vou acordar 4 horas da manhã, eu lembro disso, mas não consigo fazer nunca. Acordava 4 horas da manhã, e enquanto não saísse sangue na autoflagelação dele, ele não ia adorar. Com 80 anos, detalhe, né? Com 80. Porque eles tinham um objetivo, eles tinham uma convicção de possuir Deus, custe o que custar, dou o que do... A gente fala de avivamento, sabe o que foi avivamento, irmão? Avivamento foi o que aconteceu com Santo Antão na época dele, que sem ele pregar, o deserto, que era um lugar inabitado, ficou povoado de eremitas. Entenda isso, o deserto, que era um lugar inabitado, se tornou um lugar habitado por homens que queriam largar tudo para seguir Deus. Sabe o que é avivamento? É São Francisco de Assis, que quando ele ia pregar num lugar,
o vilarejo inteiro se convertia e virava franciscano. Sabe o que é avivamento? Quando São Bernardo de Claraval ia pregar, as esposas tinham que segurar os maridos, porque quem ouvisse a pregação daquele homem queria entregar a vida inteira para Deus. Essa é a tua igreja. Isso é verdadeiro avivamento. Sabe o que é avivamento? É a companhia de Jesus que quando ia num país, o país inteiro se convertia. Por isso que Lutero e os políticos não deixam a companhia de Jesus entrar na Alemanha, porque se eles entrassem, o protestantismo morria naquele momento, porque onde eles iam, acabava as heresias, convertia índio, convertia o que fosse, canibal, porque os homens eram violentos, irmão. Essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja católica. Não é isso que nós estamos vendo, não. De homens que não têm mais a coragem de falar a verdade, de adorar Jesus, de amar Nossa Senhora. Essa é a igreja celeste. Essa é a igreja celeste. Que você, meu irmão, recebeu o maior presente da tua vida. Você faz parte dela. Você faz parte dessa igreja celeste. Aí você vai ficar escutando pregação de pastor protestante. Você vai ficar escutando música de cantores que não adoram o teu Deus no sacrário, inimigos da nossa fé, inimigos da Eucaristia, inimigos de Nossa Senhora. Ah, mas o pastor fulano falou bem de Nossa Senhora. Pergunta para ele dos 4 dogmas, se ele considera Nossa Senhora como mãe de Deus. Opa. Pergunta para ele se ele considera ela concebida sem pecado. Não, ele não é essa Nossa Senhora que eles falam bem, é uma tática para atrair. Por isso que o Frei Damião falava isso, quando você vê um protestante, eu nem vou ensinar isso para as minhas crianças, nós vamos chegar na casa da minha eles são doidos, cara. Eles são doidos. As crianças da comunidade não tem papa na língua, não. Vocês acham que nós demos trabalho? Prepara que vai vir uma geração aí. As meninas, nós armamos, né, um negócio, um retiro lá, e ia até a salinha das crianças lá. Daí voltamos, mas as meninas nem conseguiu trabalhar também, que eles não deram, mas a Tereza brava. Eu falei, mas o que foi? Ah, pai, você falou que a gente ia no retiro, eu queria ouvir a palavra lá, eu queria estar sentada. Queria ir lá brincar lá. Lógico que deu trabalho, né? Não sei se é verdade, mas ela falou isso. Estava injuriada porque ela queria participar do retiro, cara. Eles vão para a capela, cara. Eles sabem que é Jesus que está ali. Eles conhecem, estão precisando de alguma coisa, eles vão lá pedir para o mestre, para a fonte. Eu fui na missa agora domingo, porque na comunidade, quando tem a celebração, eles beijam o cálice. Eles não comungam, mas eles beijam o cálice. Aí o Tomás queria beijar, e eu para explicar para a ministra, para deixar só ele dar um beijo no cálice. Ela, não, eu vou dar uma hóstia lá para ele, depois você acaba, não, ele só quer dar um beijo, filho. Aí ela deu uma brecha, ele chegou e deu um beijão no Jesus ali no cálice. Daí depois ela fui lá em Londrina esses dias, não sei o que fazer lá também. Aí a ministra parou, a criançada lá, eu não sei se eles ajoelharam, o que eles fizeram. A minha começou a chorar, parabéns, que família linda. Madre Teresa fala, se você não impactar o mundo, você não serve. Mas dói, hein, cara? Dói você pegar uma mensagem, às vezes no teu celular, teu pai não entendendo que você tá. Teus parentes. Pô, os caras tá vivendo de doação, velho. Que vergonha. Você se tornar um escândalo pro mundo. E Jesus falava isso no meu coração há um tempo atrás. Só vai aguentar estar comigo quem está disposto a se tornar um escândalo pro mundo. E eu comecei a falar disso, do escândalo. Você está disposto a ser um escândalo? Porque hoje se tornar cristão, católico, genuinamente, é se tornar um escândalo para o mundo. Uma mãe, uma esposa, um pai, um filho, um jovem, qualquer um. Seja onde for, um profissional honrado, enfermeiro, seja o que for, um honesto. A proposta é possuir Deus. Possuir. Eu vou dar 2 testemunhos para encerrar essa pregação.
Um é de uma santa chamada Santa Juliana de Falconieri. O amor da vida dela era a Eucaristia. Só que a boca dela e a garganta dela não podia comungar a Deus no final da vida dela, no último momento dela. Aí ela pede: pelo menos traz Jesus aqui para perto de mim, coloca ele perto do meu coração. Aí as irmãs convenceram o padre, pegaram a hóstia que ela ia comungar e levaram e colocaram perto do coração dela. De repente, ela expirou, morreu, aquela hóstia sumiu. As religiosas tinham o costume de lavar o corpo do morto. Quando foram lavar o corpo dela, no coração dela estava a Eucaristia aparecendo assim. Um outro homem que São Francisco de Sales fala no Tratado do Amor, que era um homem que quis ir para Jerusalém fazer uma peregrinação. E esse homem foi na casa de Nossa Senhora, foi em vários lugares, e cada lugar que ele passava, ele entrava em oração. O cenáculo, o Calvário, o caminho de Jesus, e ele se colocava em oração. E um homem rico, São Francisco de Sales cita esse testemunho, citando uma homilia de São Bernardino de Siena, 2 doutores da igreja falando desse mesmo testemunho. Aí ele vai para o caminho dos discípulos de Emaús, meditando aquilo que eles viveram nesse encontro com Jesus, e ele vai para o lugar da ascensão. Na ascensão ele dobra o joelho dele e começa a amar a Deus e pedir para Deus levar ele. De repente esse homem morre. Os médicos vêm próximo dele e dão o diagnóstico lá que ele morreu de amor. E esse médico ficou pasmado com isso. E aí eles abriram, tiraram a roupa dele. Aqui nele, no coração dele, estava escrito: eu te amo, Jesus. O cara morreu de amor por Jesus. E o último testemunho, uma santa chamada Santa Clara de Montefalco. Esse tem até a foto dela na internet, ó. Ou Santa Clara da Cruz. É um chamado. Tem santos que são inimitáveis, que ninguém vai conseguir imitar. Santo Antão, São Simeão Estilita, que viveu 30 anos numa coluna. E São Francisco de Sales fala que ele foi consumido por uma bola de fogo, morreu assim. Existe uma outra tradição da igreja que fala outra coisa. O santo viveu 30 anos, na quaresma ele ficava uma semana de pé, outra semana, acho que de lado, e nos últimos tempos ele ficava de joelho. Um dos santos mais penitentes da igreja, que não tem como imitar. Essa Santa Clara é uma delas, desde os 6 anos, um chamado sobrenatural, uma vida penitente, uma entrega total. Um dia essa mulher tem uma visão de Jesus carregando a cruz. E Jesus pergunta para ela: andei o mundo inteiro procurando um lugar para colocar a minha cruz, não achei lugar nenhum. Ela fala assim: aqui tem um lugar para o Senhor. Jesus crava a cruz no coração dela. A partir daquele momento, toda sexta-feira santa, ela vivia a paixão. Quando essa mulher está no leito da morte dela, as irmãs tinham o costume de fazer o sinal da cruz, se despedir da pessoa. O religioso vive muito bem essa passagem, porque viveu com Jesus a vida inteira ali no sacrário, perto dele, tem essa convicção da salvação. As irmãs se despediram, ainda mais uma mulher daquela estatura espiritual. Ela falou assim: não precisa traçar o sinal da cruz na minha fronte, porque está traçado no meu coração. Beleza, ela morreu. As irmãs foram ver o coração dela, abriram o coração dela para colocar num relicário. Dentro do coração dela estava tatuado Jesus crucificado. Você vê isso na internet. E os detalhes são tão profundos que Jesus colocou até os objetos da flagelação dele ali do lado da cruz. Essa é a tua igreja. Esses são os homens que amaram Jesus, cara. Fica de pé. Possuir Deus, mais do que tudo, afora vós o que há para mim no céu. Afora vós o que há para mim no céu.
Faz a tua entrega. Eu não sei o que essa pregação gerou no teu coração, irmão. Mas ainda antes do ministério cantar, seja no silêncio, seja por voz, interiorizado ou não, é necessário depois dessa pregação você dar uma resposta para Deus. Uma resposta. Talvez é o recomeço. Talvez Deus só confirmou o caminho que você já está vivendo, dizendo vai, continua. Porque Ele é um fogo devorador. Quanto mais se aproxima, mais Ele quer. Mais esse Deus ciumento, que é o homem, que quer o homem, que quer tudo, que vai pedindo, que vai nos dizendo, vai, avança para águas mais profundas. Ele é insaciável. Ele é insaciável. Mas todos esses homens, eles foram realizados. Mesmo nos seus sofrimentos, mesmo nas suas lutas. Quando eu falo dessas dores, partilho dessas dores particular, existe, mas há uma realização na minha alma. Há uma alegria na minha alma de viver o meu chamado. Há uma alegria profunda, ainda que eu me veja como um pai imperfeito, como um fundador imperfeito, como um esposo imperfeito. Há uma realização de saber que eu estou fazendo aquilo que é para mim fazer, que eu estou no caminho certo. Talvez você está perdido, irmão. Talvez não há mais essa realização interior na tua alma. Talvez você deixou de procurar e buscar esse Deus com intensidade e se conformou a ser um ouvinte, a ser um ministro, a ser um abençoado. Eu quero só a graça, ou servir Ele de longe. Deixa Ele devolver o brilho ao teu olhar do adorador. O inflamar da alma, o inflamar interior dentro de ti. Recomeça. Insiste. Para algum aqui a palavra de ordem é insiste. Continua insistindo. Continua batendo aí que vai sair água, vai sair vida desse lugar, dessa terra árida, desse rochedo que Deus te colocou. Porque Ele é fiel. Eu costumo falar, o mesmo Deus que deu prosperidade à Canção Nova, a construção deles, no São Miguel Arcanjo ali, é o Deus que nós estamos confiando também na nossa construção ali. Às vezes as pessoas falam, nossa, cara, não tem nem noção que eles vão gastar. Eles são loucos, eles não sabem quantas casas eles querem fazer, salão, não sei o que lá. Eles não conhecem o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos é um Deus fiel para cumprir, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou entendemos. Se assim for para o nosso bem, se assim for desejo dEle, recebe, Jesus, a entrega de vidas, a entrega de corações nessa hora. E prepara a nossa alma para aquilo que há de vir ainda. Escuta essa canção. Deixa Deus falar o teu coração. Deixa essa água agora banhar a semente que foi lançada da palavra, para que ela possa produzir frutos e você sair mais apaixonado por esse Deus maravilhoso. Já é tempo de voltar a sonhar, nossos planos entregar a quem tudo pode realizar. Já é tempo de não olhar para trás. Aquilo que passou não pode nos fazer desanimar. Já é tempo de voltar a viver
Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Já é tempo de voltar a sonhar, nossos planos entregar a quem tudo pode realizar. Já é tempo de não olhar para trás. Aquilo que passou não pode nos fazer desanimar. Já é tempo de voltar a viver. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Já é tempo de voltar a viver. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Canta. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Eu vou me lançar. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Me abandonar. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Vou me entregar. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Já é tempo de voltar a viver. Já é tempo de voltar a viver. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Eu quero te convidar com as tuas palavras. Diga para ele que você quer. Você quer isso que você cantou? Sim, Senhor Jesus. Eu não posso responder por você, então responde para ele. E ver essa resposta de amor a ti. Isso, responde a ele. Eu quero, Senhor Jesus, dar essa. Responde porque ele te trouxe aqui, ele quer fazer uma obra. Mas você precisa permitir, então fala para ele: eu permito, Senhor. Nós somos. Eu permito.
Eu permito o teu agir na minha vida. Isso, conversa com Ele. Conversa com Ele. Ainda não ora em línguas não. Vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Me leve a viver a mística desse chamado, porque o Senhor... Eu não sei como você chegou, filho. Eu não sei como você está agora. Mas Ele espera de você algo. Ele quer algo, mesmo que seja o isso não é para mim, Senhor. Mesmo que seja o não. Mas dê uma resposta. Não seja indiferente. Não seja indiferente a Ele, que tem lutado pela tua salvação. Recebe, Deus. Recebe, Deus, a entrega de um povo, a resposta de homens e mulheres que entenderam o teu chamado a se tornar almas eucarísticas, almas apaixonadas, almas esponsais, almas amantes, almas que querem possuir o tudo, almas que querem possuir o tudo, almas que querem possuir o tudo. Levanta aqui, Senhor, almas que querem te possuir. Mais do que tudo nessa vida, está na tua vontade. Jesus é nossa meta. Está na tua vontade. É nossa meta, Senhor, de vida. É o nosso projeto de vida. É projeto de vida. Entenda isso, é projeto de vida. Diga para Ele: eu quero ter, Jesus, isso como projeto da minha vida, te possuir. Te possuir, Jesus, eu quero isso. Tem coisas que está difícil renunciar, Deus. Tem coisas que está difícil, dai-me força. Dai-me a graça. Dai-me a graça de romper, Senhor, com aquilo que eu estou preso, com aquilo que me atrai no mundo, que é o lícito. Não só o ilícito, me dá a graça de entregar o lícito. Aquilo que não é pecado, mas aquilo que o meu coração muitas vezes está ali preso. Aquilo que eu perco tempo, aquilo que eu dou atenção demasiada, que eu podia estar rezando, que eu podia estar na tua presença, que eu podia estar amando meus filhos. Dai-me essa graça, Senhor. Dai-me essa graça, Jesus. Me liberta dos meus apegos, das minhas prisões interiores, das minhas afeições, aquilo que eu tenho afeto, que me afasta de Ti, que me afasta de Ti, Senhor. Yerere bandara la basurie, yara la bandara la cantara la bandara la basurie, yerere dara la bandara la bandara la surie, yerere dara la bandara la yerere, dara la la eu já vejo homens e mulheres chorando, homens e mulheres que estão se apaixonando mais. Corações eucarísticos, corações apaixonados. Ele está separando nessa hora. Rasga o teu coração, rasga a tua alma, meu Deus que te ama. Recebe, grita para Ele: recebe o meu coração, Deus. Recebe, Deus, tudo que tenho, tudo que sou. Esse mundo está cansativo. Eu quero show, eu quero as coisas do alto, aquilo que não gosta. São menores que os meus. Os sonhos de Deus são menores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter um intervalinho rápido de 15 minutos para ir para o banheiro e nós já vamos voltar para outra pregação. Agora nós vamos entrar na profundeza da pobreza do coração adorador, olhando para a Imaculada. Lucianinho vai conduzir essa pregação. Prepara a tua alma, vai lá agora, toma uma água e já volta aqui para a gente voltar para esse segundo momento.